Sabe aquela expressão, não julgue o livro pela capa? Então, é exatamente isso que vamos fazer nesse vídeo. Por mais que eu não goste dos quadrinhos de My Little Pony, eu preciso admitir que eles têm um world building extraordinariamente bom. E as capas então, senhor! As ilustrações dos próprios quadrinhos são assim, enquanto as capas são uou! Mas também tem algumas capas dos quadrinhos que não são feias, mas são bem inferiores em comparação com as artes lindíssimas que já vimos em outras edições. Então eu decidi fazer essa lista das capas mais feias ou mais estranhas dos quadrinhos de My Little Pony. E lembrando, esse vídeo se trata da minha opinião, ou seja, não é uma verdade absoluta ou uma estatística do tipo essa capa é feia porque 70% dos fãs acham isso. Não, são as capas que eu acho menos bonitas, digamos assim, pois elas não são de todo feias. Eu já vou explicar o porquê. Hello Crystal Ponies, aqui é a Laura Melipeleal, falando novamente sobre os quadrinhos de My Little Pony, quem diria? Pra alguém que não gosta desses quadrinhos, eu falo bastante sobre eles aqui no canal, não é mesmo? E hoje vamos falar sobre as piores capas dos quadrinhos de My Little Pony. Antes que vocês venham me xingar para falar das piores capas, entre aspas, eu não vou ficar mó tipo, nossa, que arte feia, que traço horroroso, não. Essa lista é baseada em detalhes que não fazem muito sentido com a história abordada no quadrinho em si, ou então detalhes mais bobos que ninguém além de mim liga, como por exemplo esse quadrinho da série Friends Forever. O traço da capa é lindo, mas eu coloquei ela nesse vídeo porque a arte está muito pequena. É até um pouco difícil identificar o que as personagens estão fazendo, mas acho que isso é só o meu toque falando mais alto mesmo. É claro! Outro exemplo de detalhe bobo é essa capa de um dos quadrinhos de Equestria Girls. A arte está consideravelmente normal, mas tem um detalhe que está meio errado. E eu vou dar alguns segundinhos para você identificar o que é. Percebeu? Não. A Twilight tirou os óculos para ler um livro, sendo que ela mal consegue enxergar sem eles, imagina ler. Ah, mas vai que ela usou lentes de contato, ou então ela consegue ler sem... Para, mano, só aceita que isso é um erro. A propósito, agora eu me peguei pensando, como são as lentes de contato no universo de Equestria Girls? Por que os personagens têm esses olhos gigantes? Uma coisa que me dá um ódio profundo nos quadrinhos da quinta geração é o fato de que querem fazer a gente de trouxa. E eu não meço palavras pra falar isso. Eles aproveitam o desespero dos fãs por conteúdo da G4. E a prova disso que eu tô falando é a capa desse quadrinho. Muito provavelmente teve uma galera que leu esse quadrinho apenas pela capa, mó tipo, ai meu Deus, a Twilight apareceu na quinta geração! Sendo que esse quadrinho é sobre a Sunny e a Izzy fazendo smoothies. E a Twilight não aparece nesse quadrinho, ou sequer é citada. Quase todos os quadrinhos da G5 têm as personagens da G4 nas capas. Mas quando você vai ler a história de fato, é só uma história dos personagens fazendo alguma besteira do cotidiano. O que por si só não é um problema. A questão é que isso fica criando uma falsa expectativa nos fãs. E eu acho que isso era proposital, como se os roteiristas soubessem que quase ninguém iria ler esse tanto de história filler que só ficava atrapalhando a história principal. Você pensou que essa tentativa iria funcionar? E também temos a capa da edição 10 da 10ª temporada de My Little Pony. Calma que esse lance de 10ª temporada é assunto para outro vídeo. Essa capa não é feia, só poderia representar melhor a história, pois essa edição é bem focada nas irmãs princesas, e elas mal aparecem na capa do gibi, tipo a Rainbow Dash e a Fluttershy são totalmente irrelevantes nessa história, e mesmo assim elas estão em destaque na capa. A mesma coisa aconteceu com um quadrinho chamado Rainbow Dash and the Really Bad Day. Desculpa, mas isso aí tá muito preguiçoso. Principalmente em comparação com essa capa alternativa dessa mesma HQ. Tipo, é praticamente só um fundo azul com um texto genérico. E pra vocês não falarem que eu só reclamo, para finalizar, eu vou citar as capas que eu acho mais bonitas, pra compensar o tanto que eu falei mal das outras capas. Bom, se me ouviu reclamando, então já sabe do que se trata. Como, por exemplo, todas as capas dos quadrinhos do arco do Retorno do Rei Sombra. Tipo, olha que perfeição! Algum dia eu vou imprimir isso e fazer um pôster. Na verdade, eu gosto de todas as capas feitas por esse artista. Eu também gosto muito dessa capa, não sei o porquê. Acho que é por causa do estilo de arte. Só esse cabelo da Twilight que é bem zoado, mas ainda assim é ignorável. Essa capa da Harriet Hip é bem fofa. E por último, essa capa em que as pôneis fazem referência à moda dos anos 80. E ao Michael Jackson. Só lembrando a frase que eu literalmente usei pra começar esse vídeo. Não devemos julgar o livro pela capa. Até porque tem várias HQs de My Little Pony com histórias boas, mas capas horrorosas. Ou vice-versa. Histórias horrorosas com capas lindas. Mas então o nosso vídeo se encerra por aqui.
Então eu gostaria de te pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, se você quiser, é claro. E por último, mas não menos importante, um enorme agradecimento aos membros do canal. Sério, o apoio que vocês me dão é demais, eu nem sei como agradecer. Então foi isso e tchau, até os próximos vídeos.